importância da doutrina. Nós falamos na semana passada. Estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Então tá. O pessoal fecha os microfones para a gente poder. Quando for falar, vocês abrem o microfone, tá? Então vamos. Introdução à dogmática, né? Essa é a nossa segunda aula. Na primeira aula, nós tratamos qual é a diferença de introdução à dogmática aliás, de teologia dogmática e teologia sistemática. Alguém lembra qual é a diferença de teologia sistemática e teologia dogmática? Que pode me falar? Alguém lembra? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A sistemática começa com as escrituras sagradas. E a dogmática parte do símbolo. Símbolo. Não é só isso. Tem que explicar direito. A teologia sistemática, ela elabora as suas conclusões, não é? Porque o que é a teologia sistemática? Que estuda a Bíblia e as doutrinas de modo orgânico e estrutural. Então, ela elabora as suas conclusões, irmãos, a partir do texto bíblico. Essa é a teologia sistemática, tá? Vamos falar se Jesus é Deus. Então, quais são os textos bíblicos que substanciam essas afirmações? E a teologia dogmática, ela elabora suas conclusões a partir do que a igreja acredita, inclusive os símbolos da igreja. Por exemplo, a igreja compartilha a ceia, então ela elabora os seus dogmas a partir disso. Por exemplo, consubstanciação é dogma luterano, transubstanciação é dogma católico, não é? A ceia como um sacramento pode ser dogma de uma denominação, mas o que então as suas asseverações, elas se dão a partir das conclusões, ou melhor, das reflexões acerca daquilo que a igreja crê, teologia dogmática, tá? Teologia sistemática a partir daquilo que a Bíblia diz. Então, a protogênese é a Bíblia, o dogma, do ponto de vista da teologia sistemática, é a conclusão a partir daquilo que a Bíblia ensina. Bom, mas nós fizemos essa introdução na última aula, está gravado, vocês têm lá, não é? Ampliando a questão da teologia dogmática. Nós falamos a importância, não sei se eu falei na última aula, mas se eu não falei, eu falo agora, do estudo da história do pensamento, cristão, por exemplo, história do dogma, história do pensamento cristão, Justo L. Gonzalez, eu mandei esses livros para vocês, né? A história da teologia, como a igreja pensou em determinadas situações, história da teologia, história do pensamento cristão, história das doutrinas do Luiz Berkoff, da editora PES, de Publicações Evangélicas Selecionadas. Então, estas disciplinas, elas são importantes, esses livros são importantes para o entendimento da ampliação do pensamento. Agora, nós ensinamos, na última aula, qual a diferença de didaquê e querigma, lembra disso? Ou didarrê, né? Didarrê ou querigma. A maioria das pessoas falam didaquê. O querigma é a pregação, leva em consideração a efusividade, não é? Fala primordialmente as emoções, embora tenha que ser embasada em textos bíblicos, uma questão lógica, enquanto o ensino fala primordialmente ao intelecto, E nós falamos com a questão da doutrina, significando literalmente ensino normativo. Isso vai cair em prova. Então, essa introdução à dogmática não é a teologia dogmática estudada no curso superior, mas é uma introdução, por isso que eu fiz aquela introdução primeira, para vocês terem uma
uma possibilidade, um entendimento de como diferenciá-la. Bom, doutrina vai cair em prova. Doutrina, o que é doutrina? Ensino normativo, não é? Terminante, como regra de fé e prática. Olha, o Danilo, que está de pijama, né, Danilo? Está de pijama, né? Deixa eu ver. Danilo está de pijama. Não tem como. Agora ele até levantou um pouquinho para não ver aqui, tá? Só aparece agora, né? O Danilo. Para não tem como dizer que eu não estou efetivamente ajudando agora na prova. A prova é dissertativa, tá, irmãos? Tá? Essa prova é dissertativa. Tá? Então, o que é doutrina? Doutrina, literalmente, é o ensino normativo, determinante, como regra de fé e prática. Bom, no Antigo Testamento, como nós falamos, a palavra vem do hebraico aquilo que é recebido, não é? É uma ideia de um corpo de ensino revelado expresso principalmente pelo vocábulo a Torá, que é o vocábulo hebraico para a lei, tá bom? A lei aparece cerca de 216 vezes no texto, tá? Agora, qual a importância da doutrina? Item 1, leitura através de doutor Danilo. Doutor Danilo começa a leitura, item 1. Vamos lá, vamos ouvir a voz do Danilo. E Bíblia na mão, tá? Hoje, Bíblia na mão. Opa. Vamos lá, Danilo. Danilo, abre o microfone, irmão. Está aqui. A importância da doutrina. Sem doutrina bíblica para dirigir a igreja, os cristãos ficariam desorientados, sem um ponto de apoio para discernir o certo do errado. Toda a ação da igreja estaria em um plano meramente subjetivo, pois a doutrina bíblica é regra normativa para a direção e edificação da igreja. Provérbios 29, 18. Provérbios é o que mesmo? Vocês estudaram a introdução bíblica. É o que mesmo, Provérbios? Provérbios é um livro que vocês estudaram... É o quê? Poético. Isso, é um dos livros poéticos, mas se você quiser escrever também, é sapiensal. Sapiensal. Sapiensal, é. Provérbios 29... Oi? 29, 18, né? 18. Não, quer ler? Pode ler. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Isso, não havendo profecia, o povo se corrompe, né? Não havendo profecia. Então, o texto está falando sobre a necessidade de regras normativas. Aliás, irmãos, a própria definição de pecado, uma das definições de pecado, é transgredir. Transgredir o quê? Os paradigmas. Deus é um Deus de absolutos, Deus é um Deus de paradigmas. Deus é um Deus que estabelece limites, não é? Deus é um Deus de reciprocidade também. Deus, essa visão falando que Deus é um Deus que estabelece paradigmas. Deus é um Deus que coloca limites. Por toda a Bíblia, você vê a questão dos limites de Deus. O pecado e a transgressão a esses limites. Lembra de hamartiologia? O pecado e a transgressão aos limites. Agora, como é que você pode dizer certo ou errado se não existem normas, não é? Regras, tá? Leis. Agora, é importante entender a doutrina com relação à doutrina bíblica, algumas verdades. Por exemplo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. O que o texto declara? O texto declara o quê? Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 16. O que o texto declara ali? Hein? Vamos lá. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Tá. Você está lendo qual versão essa? Nova Versão Internacional. NVI.
Não sou muito chegado nessa versão, não, viu? Eu prefiro aqui, ó. Não, Tem cuidado de ti. Hã? Trocar. Posso ler a minha? Pode. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo-as assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Isso. Agora, e a versão corrigida? Você está com atualizada, né? Você está com a atualizada, né, irmão? Tô. Alguém tem a corrigida aí? Tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina, preserva nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Vocês estão na atualização. Vocês estão, peraí. Vou pegar aqui as variações. 1 Timóteo 4, 16. Vamos lá. Versão... Peraí, meu Deus. 4, 16. Ó, versão corrigida. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. A versão mais nova tirou a palavra sã doutrina, né? Sã doutrina. O que é uma sã doutrina, irmãos? A doutrina santa. Uma doutrina sadia. Porque se tem doutrina sadia, é porque existe doutrina equivocada, não é? Eu acho que a versão corrigida anterior a 95 tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Eu acho que tem essa palavra, essa colocação lá, viu? Deixa eu ver. Sã doutrina. Na corrigida, na atualizada. Aqui, ó. Tá, 2 Timóteo 4:3. 4:3, que diz aqui. Porque virão tempos em que não suportarão a sã doutrina. É isso que eu queria focar com vocês. Anota aí, 2 Timóteo 4:3 na apostila. 2 Timóteo 4:3. Tá até no item de baixo aí, ó. 4:3. O que diz aqui a nossa apostila no item 1:2? A doutrina bíblica é para ser exposta, porém é apta para discernir o certo do errado. Então vamos analisar isso tudo de uma vez. Diz o quê? Diz aqui, ó. Prega 4, 2 e 3. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempos em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. É aí que é importante entender. Se existe doutrina sadia, é porque existe também a doutrina não sadia. Não sadia, que seria doente, que enferma, não é? E a palavra de Deus diz, nesse texto de 2ª Epístola de Timóteo 4:3, que nós temos que pregar a palavra, nós temos que corrigir, que repreender, exortar com longanimidade e doutrina, né? Com paciência e com a doutrina. Aquilo que dirige, aquilo que coloca limite. Né? Pois haverá tempo que não suportarão uma doutrina sadia. Por quê? Porque eles querem doutrinas equivocadas. Alguém pode citar um outro texto da Bíblia que fala sobre isso, sobre a questão de entendimento equivocado? Alguém pode estar de cabeça? Segunda de Pedro 3,16. Quem pode citar? Segunda de Pedro 3,16. Hein, povo? Falando disso... Pode ler, Pode ler. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Exatamente, exatamente.
Então, olha, estas escrituras, que ali está citando Paulo, na verdade, né? Essas escrituras são deturpadas, não é? Elas são deturpadas por pessoas inconstantes, ignorantes, sem conhecimento. A quantidade de heresia, quantidade de coisa errada, de coisa ruim que nós ouvimos é fora de série, meus irmãos. É fora de série. E aí nós vemos aí que o texto continua, veja 17 e 18. Você já começou a ler, veja 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos por mim de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados por esses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Isso. Então, o que acontece? O versículo 17 fala estar alertados. Alertados foi por quê? Por conta da doutrina. Por conta da doutrina. A doutrina, a sã doutrina, alerta, né, nos alerta a crescer em graça e conhecimento e evitar a doutrina falsa, a doutrina doente, a doutrina perniciosa, ok? Certo? Então, vamos lá. 1:3. A doutrina deve ser transmitida por gente comprometida, gente idônea. Segundo a Epístola de Paulo a Timóteo 2:2, diz aqui, na versão atualizada, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, né? Idôneos. O que é idoneidade, Danilo? Idoneidade é aquele que não deixa arestas de incredulidade, de falsidade. O homem idôneo, que não tem desvio. Isso. Quer dizer, que não há dolo, a pessoa não ela não tem, ela não premedita o erro, não vive, não é isso? Não há o que dizer dele, não é isso? Exatamente. Não há o que dizer dessa pessoa. E por quê? Porque, meus irmãos, a vida da pessoa fala tão alto quanto o que sai da boca dela. Vocês conhecem alguém que é complicadinha? Pode até pregar bonito, falar bonito, mas você sabe que é tudo mentira? Quem conhece gente assim? Eu conheço. Eu também. Eu vou ter até o nariz aqui já. Então... A gente conhece, né? A pessoa, em vez de quando, ela se perde no meio do caminho, né, pastor? Não, tem alguns irmãos que se perdem no meio do caminho. Um erro de trajetória, todo mundo está sujeito a passar, mas tem gente que é mal intencionado. Tem gente que, de fato, ele tem um discurso correto e a prática equivocada. Por isso que a Bíblia diz, ser depois praticantes da palavra e não somente ouvintes, Tiago 1:22, enganando-vos a vós mesmos. É por isso que a Bíblia diz, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios 9:27, eu esmurro o meu corpo, reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Entendeu? Né? Alguma pergunta até aqui? Não, senhor. Tranquilo. Por isso que é importante a doutrina. 1:4. Alguém lê 1:4 aí? Vamos lá. Vamos lá, pode errar. 1:4, né? Firmado na doutrina bíblica, o cristão tem poder para exortar e convencer os contradizentes. Olha que legal. Versão atualizada. Apegado à palavra fiel, olha aí, apegado à palavra fiel, Tito 1:9, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, olha aí, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Olha que legal, irmãos. Entendeu? Apegado à palavra fiel. Então, olha, na versão corrigida, retendo firme a fiel palavra. Eu prefiro a versão atualizada, né? A versão corrigida.
que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer o contradizente. Uma versão mais nova diz assim: deve manter-se firme e fiel ao ensino da palavra. Assim será capaz de encorajar os outros na verdadeira doutrina e demonstrar aos que se lhe opõem que estão em erro. Por quê, irmãos? Porque ninguém pode com a verdade, a não ser, hein? Irmãos, ninguém pode com a verdade, a não ser pela verdade. Amém? Amém? Amém. Estão compreendendo? Está fácil aí, queridos? Ah. Então vamos lá. Né? Ninguém pode com a verdade, a não ser pela própria verdade. Item 1.5. 1.5, vai. Quem vive as doutrinas bíblicas é exemplo para a igreja. Tito 2. Isso. Em tudo que dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostre corrupção, gravidade e sinceridade. Tá, você está lendo aí na versão corrigida, né? É. Atualizada. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. O que é padrão, gente? Quem pode me dizer o que é padrão? Modelo? Ei, irmão. Modelo, é isso, tá? Modelo. Mas como? A versão exemplo que usa na... exemplo, talvez... Eu acho assim, eu acho que padrão é melhor. Molde. A partir daquele molde, pode fazer outros iguais ao molde, não é isso? Né? Torne-se o protótipo, né? Torne-se um protótipo não, viu, irmão? Porque, às vezes, o protótipo é só um protótipo mesmo. O protótipo ainda tem falhas. Mas o modelo final, qual é o modelo por excelência do cristão? É Jesus, certo? Exemplo. Padrão. Exemplo. Padrão. Então, quer dizer, que pode fazer, você faz um molde de algo e tudo que partir dali vai ter o mesmo formato, né, irmãos? Estão entendendo? Tá seria o caso que Paulo falou, seria até mesmo aquela passagem que Paulo fala: seja meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ele seguiu o padrão de Cristo. Exatamente. Toda a doutrina, né? Paulo chama a responsabilidade para si. Irmãos, se cair, a gente entra de novo, né? Olha, Paulo chama a responsabilidade para si: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, sede meus imitadores. E ele usa o pronome possessivo, ele está dizendo: eu sou modelo. Então, a importância da doutrina, irmãos, é exatamente essa aqui, tá? Ela é importante porque ela coloca linha na igreja, ela coloca, na verdade, norte na igreja, ela ajuda a igreja a crescer, ela ajuda a igreja a ficar na vontade de Deus. Então, a doutrina, sim. Agora, isso é a sã doutrina, a doutrina sadia, a doutrina que está em linha com a vontade do Senhor. Tá bom? Aleluia, está gravando, gente. Então, formas de doutrina. Bom, o que nós entendemos aqui? Que a doutrina é um ensino normativo, isso vai cair na prova. A doutrina é um ensino normativo terminante como regra de fé e prática, tá? E isso vai cair em prova. Uma outra coisa importante aqui, meus irmãos, que existe doutrina sadia e doutrina doente, doutrina perniciosa, doutrina complicada, né? Uma outra questão, a doutrina bíblica é para ser exposta, ela traz um norte. A doutrina deve ser transmitida por pessoas idôneas, porque às vezes o que você fala não está em linha com aquilo que você vive. Firmado na doutrina, o cristão pode convencer efetivamente o contradizente, não é? Então, quem vive doutrina bíblica é exemplo para a igreja, tá? Bom,
formas de doutrina. Nós temos doutrinas de Deus, doutrina de homens e doutrina de demônios. A Bíblia é clara acerca disso. Doutrina de Deus, doutrina de homens e doutrina de demônios. Aqui vai cair em prova, tá? E a prova dessa feita mais uma vez, dissertativa, tá? Então vamos lá. Formas de doutrina. Há pelo menos 3 formas de doutrina. Uma é sublime e santa, 2 são perniciosas e deletérias, né? Perniciosas e deletérias. Até errado aqui, não sei se essa palavra saiu certa na apostila de vocês. Uma é sublime e santa e 2 são perniciosas e deletérias. Bom, a doutrina de Deus, então o ensino normativo, são os ensinamentos bíblicos corretamente interpretados e que geram no crente, a doutrina gera no crente temor, santidade e amor, tá bom? E levam à vida eterna. Algumas características. Como é a doutrina bíblica? A doutrina bíblica. Bom, são procedentes de Deus. João 7,16. Quem pode abrir? João 7,16. 7,16. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Pronto. Se é de Deus, não tem nem como contestar, irmãos. Atos 13:12. Atos 13:12. Vamos lá, Atos 13:12. 13:12. Vamos lá. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Isso. Então, a doutrina de Deus, o que gera? Temor, santidade, amor, conversão. Não é? Se eu perguntar o que a doutrina de Deus gera? Amor, temor, santidade, conversão. Mas também pode gerar uma coisa complicada. Uma coisa que eu falo às vezes na igreja é o seguinte: enquanto nós estamos num culto, no louvor, você não consegue discernir as pessoas, né? Muitas vezes, né? É meio que homogêneo. Mas quando você passa para a mensagem é de Deus, é Deus falando, está em linha com a vontade de Deus, para aquele dia, para aquele povo, deixa de ser homogêneo o negócio. Porque a palavra, ela é como um espremedor de laranja. Eu mostro uma laranja aqui para você, e eu digo, essa laranja tem suco. Como é que você sabe que ela tem suco? Porque já faz parte da natureza dela. Não, mas como é que você sabe que ela tem suco de verdade, Daniel? Pela casca dela, você consegue perceber quando ela está mais lisa. Mas aí você está conjecturando. Você tem que abrir. Eu sei porque eu espremo. Tá bom. Eu espremo, eu sei que eu tenho. Você já pegou uma fruta que parecia que tinha suco, você abre e não tem caldo, só tem caroço. E a mensagem, a doutrina de Deus, ela tem essa questão também. Ela faz com que o que está dentro da pessoa flore. Quantas vezes você viu uma mensagem de Deus e uma pessoa ali endoidou, ficou rebelde, se rebelou? Não é? Porque o que estava dentro dela aflorou. E era uma mensagem de Deus, não era invenção, não, é de Deus. Mas, no geral, ela gera temor, santidade, amor. Né? Estão entendendo? Sim, Amém, meus irmãos? Bom, 2 Timóteo 3,16, a doutrina de Deus é ensinada no livro do apóstolo Joãozinho do Fogo Santo, ou não é? Hã? Na Bíblia. Ah, tá. Mas por que muitos lugares não usam nem a Bíblia mais? Né? O texto diz assim, ó, passagrafete elpneustos kai ófilimos pros didascalian. Quer dizer, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, pros elemon,
que diz, para ensinar, para redarguir, legmon, aliás, pros, epanortosin, não é? Para corrigir, para instruir em justiça. Então, toda a escritura é divinamente inspirada, a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, não é? São ensinadas nas escrituras, a doutrina de Deus é ensinada nas escrituras. Tem gente que não lê mais Bíblia, tem igreja que não lê mais Bíblia. Canta, canta, minha gente, canta o círculo de oração, quadrado de oração, losango de oração, quinógono de oração, e uma série de coisas, mas não canta a palavra de Deus, não se manifesta. E aí, como é que faz? Como é que a gente faz com isso, gente? Não é? Porque a doutrina, o alimento, está nas Escrituras. A doutrina de Deus é segundo a piedade. Primeira epístola de Paulo a Timóteo 6,3. Paulo ensina muito sobre isso, né? Muito sobre isso nessas epístolas, chamadas de epístolas pastorais, né? 6,3. Que diz o quê? Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade. O que quer dizer segundo a piedade? Piedoso e ímpio. Impiedoso e piedoso. Impiedoso é aquele que tem relação com a impiedade, com o pecado. E o piedoso é aquele que tem relação com a santidade. A doutrina de Deus nunca vai te levar para a promiscuidade, para a carnalidade, mas sempre para que você seja antropos pneumaticos, homem espiritual. Entendendo, gente? Amém. Gostei disso. Bom, mesmo porque, primeira epístola de Paulo a Timóteo 1:9-11, porque a imoralidade é condenada pela doutrina. Né? Primeira epístola de Paulo a Timóteo 1:9-11. Vamos lá. 1:9-11. 9-11, que diz o quê? Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomita, entendeu, né? Raptores de homens. Gente, olha, raptores de homens. Aí tem que entender o que é raptar os homens, né? Mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à doutrina. Segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, da qual fui encarregado. Ô Danilo, o perjúrio é crime no Brasil? Não, né? É mais. Hã? Não. Então, o camarada pode mentir em juízo. Pode. Nos Estados Unidos, isso dá cadeia. Da cadeia, inclusive, para o advogado. Nos Estados Unidos, aqui não, né? Aqui? Leizinha mequetrefe, hein, meu? Pois é. Aliás, o direito determina tudo. Aliás, o direito, irmãos, o direito anglo-saxão é uma coisa muito legal de ser estudada, viu? Porque, olha, a doutrina de Deus condena. E esse texto parece um texto de direito, né, Danilo? Sim, né? é isso mesmo. Você vê, ó. Peraí. O versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Olha aí, Danilo. Bonito, né? Isso é um negócio que dá para usar até no tribunal, né, Danilo? Diz a Bíblia. Hã? Dá para fazer citação, sim. Dá para fazer citação. Sabemos, até numa peça, sabemos, porém, como diz a Bíblia, sabemos, porém, que a lei é boa. Veja o 7. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Olha aí, Danilo. Que bonito, hein? Rapaz! Será que Paulo, quando escreveu isso, estava em algum tribunal aqui no Brasil, irmão? Pois é, acho que ele já estava vislumbrando, viu? Deixa para lá. Ele está dizendo assim, Esse aí estudou direito, viu? Ele está dizendo, a lei é boa quando você usa dela legitimamente. Por exemplo, alguém diz assim, olha,
É crime. Tal coisa influencia a mim. Se eu estou dando direito, não influencia em nada. Aumentar a pena, diminuir a pena. A mim influencia alguma coisa? Nada. Estou dando direito, não é? Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 3 que a espada não vem de balde, à toa. Não é isso? Que texto invocado. Sabemos, porém, que a lei é boa. Olha aqui, ó. Eu vou ler aqui. Aqui. 6. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar, loquacidade, loquaz, né? Pretendendo passar por mestres da lei, falando, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Não, eu vou usar isso aqui. Eu vou usar, porque tem uns teólogos aí que trazem uns trem aí tão complicado. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e por tudo quanto se opõe a sã doutrina, segundo o Evangelho da Glória de Deus. Senhor, então, segundo o Evangelho da Glória de Deus. Esses dias aí estão falando muito na TV a respeito disso, hein? Rapaz, vai ter muita coisa. Pode ser usado, tudo que está se falando na televisão está aqui, ó. É verdade. É verdade. Interessante, né? Então, voltando ao nosso texto lá, a imoralidade, o pecado é condenado pela doutrina de Deus. Ela é voz de Deus para condenar a imoralidade, tudo que é contra o Senhor, né? Amém? Amém. Olha aí, pessoal. Conhece esse moço aqui? É o pastor Cruvinel com um chapéuzinho lá. Bom, vamos lá. 2:1 a 5. Conduzem a comunhão com o Pai e com o Filho. Né? 1 de João 1:3. Vamos lá. 1 de João 1:3. Diz o quê? O que vimos e ouvimos... Opa, perdão. Pode ler. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho de Jesus Cristo. E com seu Filho Jesus Cristo. Isso. Então, a sã doutrina, o que você ouve, o que você vê, o que você ouve de Deus, Romanos 10:17, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus na versão corrigida, e ouvir a palavra de Cristo na versão atualizada, te leva à comunhão com o Pai e com o Filho. 2 de João 9. 2 de João 9. Diz o quê? Vamos lá. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Opa, tá errado, não é isso não. Desculpa aí, irmão. Todo aquele que prevarica e não preserva na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem preserva na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Persevera, não preserva, persevera. Persevera. Quem persevera. E então, preserva também, né? Mas mas Danilo, o que é prevaricar? Qual é a complicação jurídica que dá a prevaricação? Danilo? Abuso de poder. Tem mais alguma definição, Danilo? Causar prejuízo ao Estado, por exemplo, é prevaricar. Você tem que fazer uma coisa e deixar de fazer é prevaricar na função. Por exemplo, o policial te multa. Aliás, te multa não, te para. Você está todo estrupiado, bêbado. Não é o seu caso, né, Danilo? É só hipotético.
Sim. Aí você mostra uma onça para ele e ele te libera. Isso não é prevaricar? Aliás, além de ser corrupção ativa e passiva, é corrupção ativa e passiva? Passiva por parte dele, ativa por parte minha. Mas ele deixar de te multar é prevaricar na função. Sim, falta de cumprimento do dever. Falta de cumprimento do dever, justamente. É isso, mas legal. Então, todo aquele que falta com o cumprimento do dever e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Que deixa de fazer. E aí, irmão, presta atenção, tem muita gente que deixa de fazer o que é certo por questões emocionais. Deixa de fazer o que é certo porque é filho. Veja o caso de Eli e seus filhos. Porque é mulher, porque é pai, porque é mãe. Não estou dizendo, então que nós temos que ser sensíveis, não. Nós temos que pensar com a razão. Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá. Entenderam? Sim. Entendeu, irmãos? Está vendo? Se a gente analisar esses textos aí, como é profundo isso. Profundo. Bom, conduzem à santidade. Tito 2:12. Tito. Vamos lá. 2:12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Você pode aliar a esse texto segundo a Epístola de Paulo aos Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Não é? É nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Tá bom? É legal isso na versão corrigida, verso 9, versículo 9. Quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor. Isso aqui pode colocar empregado e patrão, né? Dando-lhes motivo de satisfação. Não sejam o quê? Fraudadores. Quem falou fraudadores? Eu. Ele está lendo não, que versão? Estou na corrigida. Não defraudando antes, mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja ornamento na doutrina de Deus, nosso Salvador. Aqui, mas a minha versão que é 2:9. Quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhes motivo de satisfação, não sejam respondões. Estamos perdidos hoje, hein? Isso aqui hoje o cara até autorizado. Aula de direito hoje, hein? Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de que ornem, em todas as coisas, a doutrina de Cristo, nosso Salvador. O que é ornar? A fim de ornarem. O que é ornar? Povo. Deitar. É de ornamento, enfeite? Justamente. Que mais? Seja ornamento, enfeite, aquilo que chama atenção. Acordo, né? Aquilo que... Combina, está de acordo. Combina, na verdade, o sentido melhor é aquilo que destaca, que chama atenção. O que chama atenção aqui na minha mão? Esse ornamento é de vestes? Não, usou essa figura de linguagem. O que chama atenção aqui na minha mão? O anel. O anel. Pois, ele é um ornamento, ele é um objeto. Então, o que ele está um acessório. Dizendo, mas não é um acessório como um cinto que não aparece, que orna, combina com a vida de cristão, que você disse ser, como foi falado, e que chama a atenção, entendeu, irmãos? Não é um ornar de combinação. Você não disse que é crente? Você não disse que é crente, então você tem que ter um ornamento que combine. Certo? Por exemplo, brinco é ornamento? Brinco é um ornamento, né? Mas combina com homem? Brincão assim? Não combina. Não combina comigo.
Comigo também não. Não, já estou sendo explícito. Adorno, né? Aquele brincão grande, assim, não combina, poxa. Largador, né? A gente diz, não orna. Os mais velhos dizem, isso aí não orna com você, rapaz. É uma vergonha. Não é isso? Né? É isso aí. Então, tem o sentido de abrilhantar. Justamente. Mas a questão é o seguinte, o que se destaca na tua vida tem que ser esse tipo de coisa. Muito legal, né, irmãos? Muito lindo. Né? Não conduz o cristão à repreensão. 1 Timóteo 6:1 e Tito 2:5. 1 Timóteo, Tito 2:5. Já está aqui no Tito, vamos lá, Tito 2:5. Vamos lá, Tito 2:5, que diz... 2:5. Está falando das mulheres aí, hein? Irmãs, que hoje só está Rox aí, né? 1 Timóteo? Tito 2:5. Não, é Tito 2:5. Tito. Abri errado aqui. Alguma coisa está de errado aí, né? A serem Então, moderadas, 2:5. castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus Honestas, maridos. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Irmãos, isso aqui, hoje em dia, é uma esculhambação. Vamos falar a verdade? Desculpa a palavra chula, mas, irmão, que tem de mulher que não respeita seu marido, que não tem um pingo de zelo, baseado na... É uma verdade, irmãos. E quando a Bíblia fala de submissão da mulher, não está falando alienação, não. Né? De uma diz, tu, porém, fala que começa a doutrina, quanto aos homens idosos que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor, na consciência. Quanto mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias no seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Sabe aquela anciã que consegue dar exemplo com a presença, a fim de instruírem as jovens a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos maridos? Bom, primeiro está falando das mais velhas, dando exemplo para as mais novas, né? Dando exemplo para a mais nova, né? É muito interessante isso, porque a doutrina tem que nos levar a ser irrepreensíveis. Vocês acham, irmão, que muita gente que está cantando, homem, mulher, jovem, canta na igreja, levanta a mão e depois vive completamente ao contrário? A palavra hipócrita, na verdade, significa mascarado. Né, irmãos? Sim. Estão entendendo? Vamos aqui. 1 Timóteo 6:1. A questão aqui não é só exatamente a mulher, é o ensino que leva ao exemplo, a sã doutrina, viu? 1 Timóteo 6:1. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Na verdade, irmãos, nessa época, haviam senhores crentes e escravos crentes. Era uma coisa interessante. Tanto que tem uma carta de Paulo, né, falando de Onésimo, Filemon e tal, com relação a isso. Né? É muito interessante de ler. Caio Fábio escreveu um livro legal, tem uma mensagem legal sobre isso. Então, a doutrina de Deus faz com que a gente seja irrepreensível. A doutrina de Deus é imutável e perfeita. Irmão, semana que vem nós vamos falar sobre a doutrina dos homens, tradição, doutrina de demônio, e vamos entrar aí na continuidade do estudo da introdução dogmática. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero saudá-los dizendo Rei Irene Tuquilho, a paz do Senhor em grego bíblico. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e eu quero apresentar a vocês um kit teológico da minha autoria, que você pode adquirir e eu vou enviar para você através do SEDEX. O livro A Vida da Igreja. Esse livro já está na sua terceira edição, falando o que a igreja
a igreja e o sofrimento, posição da igreja diante do sofrimento. A igreja pode ser cheia do poder e carnal ao mesmo tempo, uma análise da igreja de Corinto, a igreja de doutrina, igreja de finanças, igreja de adoração, enfim, esse livro vai abençoar muito a sua vida. Também um DVD com 3 horas e meia de estudo sobre interpretação bíblica, coisas que os pregadores pregam e não existem, dificuldades bíblicas, curiosidades bíblicas, abismo gramatical, abismo histórico, vários abismos que nós temos que transpor para aprender e interpretar a Bíblia. São 3 horas e meia nesse estudo. E, por fim, esse DVD triplo, são 3 DVDs dentro desse box, sobre escatologia bíblica, arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, dispensacionalismo, 70 semanas de Daniel. Esse material será uma grande bênção na sua vida. Se você tiver interesse em estudar comigo, na verdade, adquirir esse kit, observe, mande uma mensagem agora no meu WhatsApp, 11 96766 5787. 11 96766 5787. Eu vou te enviar informações de como você poderá adquirir esse kit teológico. 3 DVDs de escatologia, um DVD sobre interpretação bíblica e o livro A Vida da Igreja. Invista em você, cresça em graça e conhecimento, Deus te abençoe. Mande uma mensagem para o WhatsApp 11 96766 5787. Fique na paz do Senhor.